Glória a Deus, bem-vindos. Meu nome é Max Souza, pastor dessa igreja linda, e é um prazer estar com vocês hoje. Muita gente não entende por que a gente se apresenta agora novamente, porque essa parte depois é editada e colocada somente a mensagem na nossa página do YouTube, tá bom? Então sempre você vai ouvir, às vezes, a gente falando o nosso nome duas vezes, é por isso. Mas você que está nos assistindo, muito bem-vindo, obrigado por estar conosco. Se você não conhece a nossa igreja, não sabe que pregamos em séries, e nós estamos hoje concluindo uma série chamada Renovando Nossa Visão. E claro que a ideia é falar de visão no conceito espiritual, lá de dentro, não uma visão física, embora Jesus também pode curar a nossa vista física, né? Pode trazer-nos de volta a visão. O texto que estamos utilizando nessa série é Provérbios capítulo 29, verso 18. Se você está nos acompanhando, possivelmente você já decorou esse texto. E aí diz: onde não há visão, o povo perece. E essa série foi de 4 semanas. Geralmente as séries da nossa igreja duram um mês. Quando há um evento, como é o evento do próximo final de semana, às vezes ela dura um pouco menos. Depois da conferência nós vamos fazer uma série de 3 semanas somente, somente em preparação para a Páscoa. Eu sempre falo Natal em vez de Páscoa, e vai ser tremendo também, logo logo você vai ouvir falar sobre ela. E essa série, que durou um mês, todo mês de fevereiro, ela tomou 4 domingos, e nós falamos a respeito exatamente disso, da importância da visão em nossas vidas. Se você estava conosco, se lembra que na primeira semana nós falamos de que é preciso clarificar a visão, e toda vez que a gente fala sobre isso, traz esse assunto, muitas pessoas são muito abençoadas. Eu fui altamente abençoada pelas palavras da Darcy, que um pouco disse: olha, pastor, eu estava viajando, mas ouvi as mensagens, e como falou comigo, como me ajudou a entender algumas coisas de Deus na minha vida. Eu ouvi várias vezes, e eu recomendo você a ouvir várias vezes uma mesma mensagem, porque às vezes Deus te traz um ensinamento diferente. E naquela semana, nós falamos que quando uma mensagem como essa é trazida para você, e você entende por que Deus colocou ela na sua vida, nós falamos que quando você não tem uma visão clara, 3 coisas acontecem. Você fica em indecisão, você possivelmente ficará em divisão, e com certeza terá colisão na sua vida. E como estava me dizendo a Darcy, às vezes é isso que está acontecendo na vida de muita gente. As pessoas não estão com a vista, né, a visão clarificada, e por isso estão tão indecisas, tão divididas, e estão colidindo com as coisas da vida. Na segunda semana nós falamos que existem 2 fontes que podem alimentar a nossa visão. E se você se lembra, eu disse que todos nós, principalmente depois do ano 2020, estamos aí sendo influenciados por uma dessas fontes, ou o medo, ou a fé. E dependendo como nós estamos reagindo hoje às coisas que estão acontecendo na nossa vida, fica claro saber que a fonte da nossa visão possivelmente tem sido o medo. E o medo tem nos atrapalhado. E nós dissemos que há 5 coisas que acontecem quando a visão é baseada no medo. A pessoa passa apenas a enxergar o negativo. Segundo, ela sempre foca nas pessoas e no que as pessoas estão fazendo, no que as pessoas têm, ao invés de olhar para aquilo que Deus tem para elas. Terceiro, elas se tornam cegas quanto ao poder de Deus. Quarto, elas querem compartilhar esse medo, esse negativismo com outras pessoas. E por último, elas perdem a esperança. E nós dissemos que nós não podemos de maneira nenhuma permitir que o medo seja a fonte da nossa visão. Mas assim como Josué e Caleb, possamos ter a fé como a fonte da nossa visão. E independente das circunstâncias, alcançarmos aquilo que Deus tem para nós. E nós dissemos naquele dia que se a nossa visão precisa como base a fé, Jesus é o ponto de partida. É Ele quem nos dá essa fé, é Ele que nos dá essa visão, e foi a mensagem também que falamos na semana passada, que Jesus é aquele que nos dá a visão. Usando a história daquele homem cego de Marcos capítulo 8, que Jesus o toca, e mais de uma vez o toca, e faz um gesto ali de saliva nos seus olhos. Muita gente não entende aquele texto. Você não ouviu a mensagem, ouça, semana passada, foi tremenda. E ele tem uma visão progressiva, uma visão que é lhes dada aos poucos, e nós falamos que é Jesus que nos dá a visão, e Jesus quer que nós tenhamos uma visão clara, que Ele não se contenta se nós estamos enxergando parcialmente, e se for preciso, Ele vai nos tocar de novo. Quantos podem dizer amém? Então, falando sobre visão,
a gente quer que você tenha a visão, mas que acima de tudo, que é o assunto de hoje, você mantenha a visão de Deus. Hoje o assunto é como manter a visão. Eu trouxe uma caixinha que eu pedi para minha esposa me trazer agora, e todos nós recebemos uma visão de Deus, e essa caixinha vai representar essa visão, e vai ficar claro para vocês porque que eu estou usando ela daqui a pouco. Quando Jesus nos tocou, como eu falei a semana passada, Ele nos deu uma visão, e é importante a gente clarificar que existe uma visão coletiva de Deus para a humanidade, e a gente conhece ela através de um texto muito conhecido, João capítulo 3, verso 16, porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. A visão de Deus para o mundo, para nós, é que ninguém pereça, que como nós lemos ali em Provérbios 29, 18, que a pessoa sem visão perece, a pessoa sem esse propósito de vida perece. Deus não quer que ninguém pereça, amém? Deus quer que todos venham à salvação. Essa é a visão de Deus geral, coletiva. Mas além dessa visão coletiva de Deus para a humanidade, Deus tem uma visão específica para cada um de nós. Como eu disse na primeira semana, quando você nasceu, quando você foi gerado, lá no ventre da sua mãe, usando aquele texto do Salmo 139, antes mesmo de você abrir os seus olhos, Deus já tinha desenhado todos os seus dias, e Deus planejou algo para você. Então você, possivelmente, se já conhece Jesus, recebeu a sua caixinha. E essa caixinha representa a visão de Deus para a sua vida. Vire para alguém perto de você, mesmo com máscara, e diga assim: você já recebeu a sua caixinha? A sua visão? Você em casa já recebeu? Você sabe o que Deus espera de você? E eu disse a semana passada, só para a gente recapitular, que a visão que Deus tem para a minha vida específica nasce dentro de nós. Quantos lembram disso? Ela geralmente é fruto de algo que Deus já tem plantado no seu coração, que tem a ver com as suas características, as suas habilidades, aquilo que você já viveu, ou seja, não é algo totalmente fora do comum para você, é algo que você já sabe aí dentro, e quando você conhece Jesus, que Ele te toca, você talvez comece a entender por que você é como você é, porque Deus te deu as experiências que Ele te deu, e Ele começa a clarificar a sua visão, e você começa a entender, é isso que Deus quer que eu faça da minha vida. Então, se você conhece Jesus, você possivelmente já está começando a discernir o que Deus espera de você. E o nosso objetivo como igreja é te ajudar a descobrir isso, que você conheça a visão de Deus para a sua vida. Existem várias formas da gente ajudar você. Existe, por exemplo, testes de talentos e habilidades que você pode fazer. E a pessoa, mas isso tem a ver com o meu talento, com os meus, a gente chama no inglês gifts, né? Com os meus presentes que eu recebi. Claro, sem dúvida, porque aquilo que você é, como Deus vai te usar. Deus jamais vai te dar uma visão daquilo que é totalmente diferente de você, aquilo que não se encaixa com você. É como se você estivesse tentando usar os óculos de outra pessoa. Lembra de Davi, só para a gente ilustrar, quando ele foi para lutar com Golias, tentaram dar a ele as armaduras, né, de Saul, e ele falou, isso não serve para mim, porque o que servia para Davi era o quê? A funda, o seu alfarte ali, as suas pedras, ele tinha habilidade, aquilo que ele era, com aquelas ferramentas ele tinha vencido já várias batalhas. E Deus quer te usar com aquilo que você é, com aquilo que você tem, amém? E você precisa entender isso. Então hoje eu quero falar sobre como manter, ou como, né, guardar essa visão de Deus na sua vida. E vai ficar mais claro à medida que eu for falando. A primeira coisa, você precisa, diga comigo, proteger. Proteja a visão. Proteja a visão. Imagine que essa então é a sua visão e você recebe de Deus. Deus te deu. Você tem aí simbolizado através de uma caixa como essa uma visão. Deus te deu algo. E você sabe que é especial. Você sabe que aquilo é a direção de Deus para a sua vida. Então a primeira coisa que você precisa de fazer é proteger essa visão. Porque como a gente vai mostrar hoje para vocês, tem muitas pessoas que receberam, mas perderam. E perderam pelo fato de não proteger a visão. Deus tem me dado a visão, Deus tem te dado uma visão, mas é preciso que você proteja essa visão. Proteger de quem e do que, pastor? Primeira coisa, você precisa proteger do inimigo. Mateus capítulo 12, Jesus conta, embora num contexto diferente, que o pai é o semeador que saiu a semear. Ou seja, Deus lança boas sementes. Quantos podem dizer amém? A semente que Deus dança é boa. Tudo que Deus dá é bom.
E se Deus me deu uma visão, se Deus me deu, é algo bom. E claramente Jesus conta ali a parábola para mostrar a diferença de solos, diferente de corações, pessoas que recebem o que Deus está dando, e dependendo como a pessoa é, ela não consegue fazer com que aquilo cresça na vida dela. E Jesus usa o espinho, o pedregulho, né? E tem uma parte que Jesus fala ali, que é exatamente isso. Tem um inimigo. Ele falou assim, olha, algumas sementes caem. Por quê? Porque não foram plantadas. Deus te deu algo e você precisa de plantá-la no seu coração. Você não pode deixá-la superficialmente na sua vida. Você não pode pegar a visão que Deus tem dado para a sua vida e simplesmente mantê-la como sementes ao meio do caminho. Porque se você não guardar ela num lugar, como eu disse na semana passada, o lugar que Deus colocou a visão para você, é o lugar mais seguro, é o seu coração. É por isso que a Bíblia diz, de tudo que deve guardar, guarde o teu coração. Porque lá está a visão de Deus. Lá o inimigo não pode roubar a visão de Deus na sua vida. Então, quando Deus te dá uma visão, guarde-a. Porque senão vem o inimigo, como disse Jesus, e rouba a visão. Há pessoas que receberam a visão de Deus clara, mas não guardaram essa visão, não protegeram essa visão. E vem o inimigo e rouba a visão. Eu tenho um texto que está em 1 Pedro, capítulo 5, verso 8, projetado para vocês, diz o seguinte: fiquem atentos, vigiem, seu inimigo, entre aspas, bem claro, o diabo, anda por aí como um leão rungindo, procurando alguém para devorar. Ou seja, a ideia, eu quero destruir, eu quero matar aquilo que Deus tem colocado na sua vida. Esse aí é o seu plano. Jesus diz claramente, João 10:10, ele veio matar, roubar e destruir. Então, nós precisamos de proteger aquilo que Deus tem nos dado. É tão triste saber que isso é uma realidade, que algumas pessoas, por exemplo, vêm num culto como esse, ou assistem, Deus fala com eles, olha, eu te criei com um propósito, eu te criei com um objetivo, a sua vida não foi feita para isso, eu tenho algo para você, você precisa sair deste mundo que você está, você precisa de largar esses hábitos, e a pessoa sabe, porque quando o Espírito Santo fala, a gente ouve, quando sabe o que eu estou dizendo, você sabe que é Deus. E você fala assim, olha, eu preciso mudar de vida, e a pessoa chora, a pessoa se entrega a Deus, ela diz, olha, é isso que eu quero, eu nasci para isso, agora eu entendo. E triste saber que mal sai da igreja, ou mal sai de um culto como esse, os amigos ligam, a pessoa se esquece, o inimigo vem e rouba a visão, ele tira a visão. Por isso que quando você receber uma visão de Deus, guarde-a no seu coração, proteja a visão de Deus. Proteja do inimigo, mas não só do inimigo, proteja do pecado. A Bíblia diz que o pecado mancha, o pecado suja, usando a ilustração de quando você é perdoado, as suas roupas ficam mais alvas que a neve, mas quando a gente peca, suja a nossa roupa, suja a nossa imagem. E você precisa de proteger contra o pecado, porque o pecado pode danificar a visão de Deus. O apóstolo Paulo disse o seguinte, que ele orou para que os olhos do nosso coração fossem iluminados, em Filipenses. Por que ele orou para que os nossos olhos fossem iluminados? Para que não houvesse mancha, para que não houvesse nenhuma coisa obstruindo a gente de enxergar. E você sabia que o pecado obstrui a nossa forma de enxergar as coisas? Jesus disse que se os nossos olhos forem mal, todo o nosso ser será mal. Você já conversou com pessoas que o pecado habita nela tão forte que tudo que ela olha é com maldade e malícia? Quantos sabem o que eu estou falando? Você mostra uma coisa para ela, a sua visão, porque você é lavado e remido com o sangue de Jesus, pecador, porém perdoado, você consegue ver o lado positivo, você consegue acreditar nas pessoas, mas a pessoa vai, Quantos sabem o que eu estou falando? Tudo é maldade, por quê? Porque os olhos estão contaminados pelo pecado, por isso que você precisa proteger a visão de Deus do pecado. Você não pode deixar pecado na sua vida. Pecado nas nossas vidas vai atrapalhar a visão de Deus para nós. E Deus então fala para nós hoje claramente, proteja a visão, proteja contra o inimigo, proteja contra o pecado. Mas não só isso, proteja também da procrastinação. Amém? Eu me lembro a primeira vez que alguns irmãos ouviram, nós estávamos num culto de oração às 5 horas da manhã, ou 6 horas da manhã, não me lembro o que acontecia na nossa igreja, todos os dias. Teve uma época que nós orávamos todos os dias na madrugada. E eu acho que o pastor Fernando estava orando. E ele disse assim,
Deus nos livre da procrastinação. Acabou a oração, alguns irmãos chegaram em alguns irmãos e perguntou assim, o que o pastor falou? Falou em línguas? Eu falei, não, procrastinou. O que significa isso? E eu percebi, porque eram pessoas bem humildes que não entenderam a palavra. E eu fui explicar para elas, procrastinar é você praticamente não colocar a importância que precisa, você deixar de lado, você não trabalhar em cima daquilo. Então, muitas pessoas recebem, mas procrastinam a visão. E vai ficar mais claro quando eu falar do último ponto hoje. Nós precisamos de proteger contra essa tendência natural que a gente tem de procrastinar tudo. Quantos sabem o que eu estou falando? Amanhã eu faço. 2021 está sendo um ano bem diferente, né? Claro, depois do ano 2020. Mas geralmente no início do ano a gente faz vários planos. Esse ano a gente está tão assim que a gente nem fez plano, né? Vai que não dá certo, porque os anos que eu fiz, todos não deram certo. Então, geralmente, no início do ano, a gente fala assim, o ano que vem eu começo uma dieta, o ano que vem eu vou para a academia, mas não tinha nem academia para a gente ir, então a gente achou, uau, glória a Deus. Não tem nem academia para a gente ir, né? Começa quando der. Mas o que acontece? A gente ama procrastinar, porque algumas coisas exigem esforço de nós. Exige dedicação, existe empenho. E nós precisamos de proteger, principalmente a visão de Deus nas nossas vidas, da procrastinação, da tendência, porque Deus às vezes vem e te fala que quer te usar para ganhar almas. E você, uau, isso é maravilhoso. Você fala, mas isso dá trabalho, isso dá muito trabalho. Deus usa alguém e te fala assim, olha, você tem o dom da palavra. E você, uau, que maravilha. Deus quer te usar como pregador. Você fala, o que eu tenho que fazer? Eu quero subir no púlpito e pregar. Não, você tem que estudar a Bíblia. Isso dá trabalho. Isso demanda tempo. E a pessoa, então, pega a visão e não protege da procrastinação. Há um texto que eu quero compartilhar com vocês, está em Abacuque 2:2, projetado para vocês. Então o Senhor me respondeu, falando com Abacuque, disse, escreve a visão e torne-a bem legível sobre tábuas, para que possas ler quem passa correndo. A ideia é, olha, coloca isso bem visível para você não esquecer, para vocês não procrastinarem, para vocês não deixarem de fazer. Pessoas que têm realmente empenho e alcançam sucesso em algumas áreas, geralmente elas têm o hábito de escrever em vários locais o que elas querem. Quantos sabem o que eu estou falando? Por exemplo, ela quer, como eu citei, a ideia de perder peso. Né? Então, ela coloca em vários lugares o objetivo dela. Elas colocam frases, ela coloca, você pode, você consegue, você tem se dedicado a isso já antes e conseguiu, ou comprar alguma coisa, ou adquirir algo. Ela escreve em vários locais. E ela deixa marcado onde quer que ela vá, que ela sim, ela pode. Essa é uma forma de se automotivar, de colocar realmente a pessoa em um lugar que ela evita a procrastinação. Então, ela protege aquela visão que ela tem da procrastinação. Então, 3 coisas, eu estou citando bem rápido, pode ter mais, mas pecado, o inimigo e procrastinação. Proteja aquilo que Deus te deu dessas coisas. Segundo, não só proteja a visão, mas persevere, diga comigo, persevere na visão. Eu escrevi tudo com P para facilitar e pensei bastante em inglês e português para dar certo, e deu certo. Eu falei, uau, ficou legal. 3 coisas você precisa fazer, e vai ficar claro para vocês quando eu der a última, que você precisa fazer se você receber uma visão de Deus. Primeiro, você precisa de proteger. Segundo, você precisa de perseverar. Porque outra coisa que acontece, porque muitos perdem a visão que Deus deu para eles, porque não perseveram. A pessoa recebe no domingo, como eu disse ainda há pouco, daqui a pouco ela sabe que tem que perseverar, e ela desiste. Perseverar é manter o foco. Não é porque Deus te deu uma visão que as coisas irão acontecer amanhã. Não. Demanda tempo. Quem serve um Deus que é eterno tem que se acostumar com o tempo. Quantos podem dizer amém? Deus não tem pressa, um dia para Deus é como 1000 anos, e 1000 anos como um dia. Deus não está preso ao nosso tempo, Deus não é imediatista. As coisas que Deus faz tomam tempo. O que é bom demanda tempo. Quantos podem dizer amém? O nível de sacrifício que uma visão exige revela o tamanho das pessoas que a seguem.
Se você acha que a sua visão é grande, se você acha que a sua visão é magnífica, que você acha que aquilo que Deus te deu é algo que vai impactar muita gente, tenha certeza, vai exigir muito sacrifício. Se você tem uma visão pequena, não exige sacrifício. Mas se aquilo que você tem é grande, exige sacrifício. Sacrifício separa o pequeno do grande. As pessoas que conseguem adquirir grandes resultados, possivelmente tiveram grandes sacrifícios. Eu preguei há pouco dia, eu disse para a igreja, claramente, para aqueles que estão nos ouvindo, que a América não é para qualquer um. Porque quem vem para a América tem que saber que existe sacrifício. A pessoa teve uma visão de vir para cá, mas não quer colocar sacrifício, não persevera, perde a visão. Muitos de nós passamos a vida sem entender o propósito das nossas provações. Quantos gostam de provação? Levanta a mão. Ninguém gosta. Mas quantos sabem que as provações são importantes? Levanta a mão, porque você aprendeu e falou, glória a Deus por elas. Porque talvez você não estaria onde você está se não fossem as provações. Eu costumo dizer que o deserto é a melhor escola. E Deus, quando quer fazer alguma coisa conosco, geralmente nos leva para um deserto, lugar de provação, lugar de lutas. Passamos nossos dias, percorremos caminhos tortuosos, acreditando que todo obstáculo no caminho é um problema, é algo para ser evitado. Mas sabe de uma coisa? Nem todo obstáculo tem que ser evitado. Nem toda prova tem que ser tirada das nossas vidas. Deus muitas vezes quer que nós passemos por essas provas. E mais, perseveremos na prova. Se você tem algo que Deus tem falado com você, entenda uma coisa, persevere mesmo diante das provas. Quantas pessoas desistem? Obstáculos não devem ser evitados, muitas vezes eles fazem parte do processo do que Deus tem para você. Visão, muitas vezes, é a razão para suportarmos a dor. Quando você tem uma visão de algo na sua vida, e você está passando por uma prova, passando por um momento de vida, sabe o que te segura? A visão. Sabe o que te mantém ali? A visão. Sabe o que te faz perseverar? A visão. Visão e perseverança têm que andar juntos. Você não pode largar a visão de maneira nenhuma, porque é ela que te fará perseverar. Muitas pessoas perdem a visão de Deus porque simplesmente não perseveraram. Deixa eu dar algum exemplo de algumas pessoas. Abraão, um homem que recebeu uma visão de Deus clara. Sai da tua terra, da tua parentela e vai para um lugar que eu te mostrarei. Pergunta para vocês, foi claro a visão de Deus para ele, sim ou não? Sim e não. Era claro que ele tinha que sair. Era claro que ele tinha que deixar os seus parentes. Era claro que ele tinha que imediatamente mover. Mas para onde? Para um lugar que eu vou te mostrar. Você precisa de muita fé, né? À toa que ele é chamado o pai da fé. Deus, mas para onde? Não sei, vai. Agora eu quero só que você saia. Que você deixe esse lugar. E foi necessário perseverar, porque Deus disse para ele, eu vou te abençoar e através da sua semente, vou fazer dela uma grande nação. Nossa, que palavra maravilhosa. Todos nós gostamos de palavras assim, que nos encorajam. Mas quando você olha e fala assim, mas eu não tenho filhos. Eu não tenho ninguém para ser a minha descendência. E eu disse para vocês alguns dias que ele pensou então que era através do seu sobrinho, depois pensou que era através de um dos seus servos, depois ele pensou que era através da filha da sua concubina, e Deus disse, não é nada disso, eu tenho algo diferente para você. Mas foi necessário que ele perseverasse. Como eu disse para algumas pessoas que estavam aqui, porque temos poucas páginas contando uma história muito, muito longa, a gente acha que foi rápido. Mas ele precisou de perseverar. Ele precisou de acreditar. E muitas vezes, queridos, todas as circunstâncias serão contrárias à sua visão. Tudo que você está olhando, fala assim, isso não encaixa com o que Deus me disse. Quantos sabem o que eu estou falando? Deus me falou assim, mas eu olho e eu vejo assim. Deus me disse que vai ser assim, mas eu percebo que está diferente. E aí a sua escolha é, persevero na visão ou nas circunstâncias? Ou deixo que as circunstâncias falem mais alto? E todas essas pessoas que eu vou citar para você precisou de perseverar. Abraão precisou de perseverar. Noé, Deus revelou para ele uma grande visão. E Deus disse para ele, Noé, eu vou usar você e a sua família para salvar
né, a humanidade. E ele, maravilha, só que foi preciso ele perseverar. Foi preciso ele estar ali, se envolver, e vai fazer mais sentido no próximo ponto que eu vou trazer. Noé precisou de perseverar. José claramente recebe uma visão de Deus que ele seria grande, ao ponto que os seus pais, os seus irmãos se curvariam para ele. Passa pouco tempo, seus irmãos o odeiam, o lançam num buraco, o vende como escravo, ele chega no Egito, ele olha para as circunstâncias e ele fala, como vai ser isso? Ele precisou de perseverar com a visão. Ele precisou de acreditar naquilo que Deus disse para ele. Queridos, o que eu quero mostrar para vocês é o seguinte, Deus tem nos dado visão. Deus tem te mostrado o que Ele espera de você. Mas a pergunta é, você tem perseverado nisso? Porque acredite no que eu vou te dizer, a maioria das pessoas que estão hoje vivendo um sucesso daquilo que Deus disse para ela, tiveram que perseverar. Tiveram que acreditar acima das circunstâncias que Deus tinha dito para elas aquilo. Eu conversava essa semana com a irmã Tereza, que vem no culto mais das 9h30, ela é hispana, e ela teve uma visão anos atrás a respeito de um trabalho missionário no país de El Salvador. E ela estava contando para nós, quando Deus disse para ela, até ela falou assim, olha, a visão era minha, não era do meu esposo, não era do Raul, era minha, Deus tinha dito para mim. E ela compartilhou alguns detalhes muito interessantes, ela dizia, olha irmãos, quando eu contei para minha mãe, que já era uma senhora, que Deus tinha tocado no meu coração para mim fazer um trabalho com crianças no país de origem da minha família, e eu disse para ela, mãe, eu fui, encontrei um lugar, a mãe dela disse, onde é o lugar? Ela disse, tal cidade. A mãe começou a chorar, porque ela disse, essa é a minha cidade de onde eu nasci. É um povoado abandonado, e que quando eu saí de lá, eu disse para Deus, Deus, que alguém venha cuidar desse povo. E ela era a resposta de oração da mãe dela sem saber. Só que não foi fácil. Foram anos e anos de muito trabalho, de perseverança. E essa semana ela falou, olha pastor, eu quero honrar vocês, porque há uns anos atrás, quando nós nos envolvemos com a igreja de vocês, e o pastor Fernando começou a abençoar esse trabalho através do departamento de missões da igreja, ele me ensinou que o que eu estava fazendo era errado. Ele falou assim, olha, porque eu não tinha conhecimento, irmã, desse jeito você nunca vai conseguir todos os recursos que você precisa, porque não existe uma entidade filantrópica sem fins lucrativos existente, está no seu nome. Por exemplo, as pessoas doam dinheiro e a gente vai fazer o cheque para quem? Para você? Isso não é bom para você, o IRS vai vir atrás de você. Então você precisa de criar uma entidade filantrópica sem fins lucrativos, e o pastor ajudou ela. E essa semana ela veio me trazer a carta do IRS, que a Missão de Fé hoje é uma entidade reconhecida pelo governo americano. E ela disse assim, olha pastor, eu agradeço ao pastor Fernando, a igreja, mas demorou 18 anos para que isso acontecesse. 18 anos. Moisés recebeu uma visão de Deus, demorou 40 anos para que ela se cumprisse. Davi recebeu uma visão de Deus, demorou pelo menos 16 anos para que ela se cumprisse. Vire para alguém que está do teu lado e fala assim, não tenha pressa. Deus te deu uma visão? Não tenha pressa. Persevere, persevere. Nós precisamos de proteger, nós precisamos de perseverar na visão. Tiago, capítulo 5, verso 11, eu tenho projetado para você. Como você sabe, consideramos bem-aventurados aqueles que perseveraram. Vocês ouviram falar da perseverança de Jó. Jó teve que perseverar para que a fé dele não fosse abalada, para que ele continuasse firme no Senhor. E o que o Senhor finalmente fez, ou seja, no final ele teve vitória. O Senhor é cheio de compaixão e misericórdia. Essa mensagem eu pensei muito em P, né? Foi engraçado, porque eu acordei de madrugada e comecei a pensar sobre ela. Então eu falei, olha, se eu quero manter a visão de Deus, eu preciso de proteger. Segundo, eu tenho que perseverar. E aí veio junto comigo e falou assim, olha, perseverança exige 3 coisas para a gente conseguir perseverar. Primeiro, exige poder. Diga comigo, poder. Muitas vezes, para que eu possa perseverar, Deus vai ter que enviar o seu poder. Os discípulos perseveraram na visão que Jesus deu para ele, porque Deus mandou poder. Muitas vezes, na hora que você tiver para cair do abismo, não dá mais, Deus vai enviar o poder. Amém? O poder vai chegar para que você persevere. E não só poder, muitas vezes você vai precisar de paixão. Paixão pela visão.
O apóstolo Paulo disse assim, olha, eu não fui infiel à visão que Deus me deu. Ele tinha uma paixão pela visão. Você é apaixonado pela visão que Deus te deu? Você é louco pela visão que Deus te deu? Você é o ponto de dizer assim, pode todo mundo criticar, mas eu acredito, eu amo pessoas que são assim, coesas naquilo que elas dizem a respeito do que Deus diz para elas. Elas não mudam, elas têm uma paixão por aquilo. E por último, você vai precisar de paz também para perseverar. Muitas vezes você vai precisar de poder, muitas vezes você vai precisar de paixão, muitas vezes você vai precisar de paz. Jesus na cruz, em Hebreus capítulo 12, diz que ele olhou para frente e conseguiu suportar a cruz, ou seja, perseverar, porque ele via, ele enxergava a recompensa. Eu e você somos a recompensa da cruz. E Jesus teve paz ali para suportar a dor da cruz, porque ele nos via, ele recebeu a paz de Deus. Já ouviu dizer aquela frase bem comum que a gente usa muito? A paz que excede todo entendimento. Que você receba a paz que recebe. Muitas vezes, queridos, está o mundo caindo ao nosso redor. E você só vai conseguir perseverar se você tiver paz. Paz. De saber, Deus pode tudo estar ao contrário. Mas eu creio no que o Senhor me disse. Eu creio no que o Senhor me falou. Eu creio que o Senhor tem uma visão para a minha vida. E eu vou perseverar. Então, primeiro, você protege a visão. Diga comigo, proteja a visão. Segundo, você persevera na visão. Terceiro, você participa da visão. E eu estava aguardando muito esse tempo. Vocês estão curiosos para saber o que está aqui dentro? Eu estou precisando muito de ter os meus óculos de volta. Estava difícil de pregar sem eles. Deus me deu uma visão nova. Mas o que adianta essa visão se eu não usá-la? O que adianta a visão que Deus te deu, se você vai para lá e para cá com ela, ninguém pode chegar perto, ninguém pode vir, mas você não usa a visão que Deus te deu? O que adianta você persevera? Engraçado que quando eu estava falando de perseverança, tem pessoas que receberam a visão de Deus, mas elas deixam aqui na igreja, sabe? Põe ali, amor, no banco para mim. Aí ela fala assim, olha, eu recebi a visão de Deus, mas eu recebi, deixa ela ali. Aí ela larga no banquinho que ela senta da igreja. Domingo que vem ela vem procurar a visão. Se você mudou os bancos igual eu mudei, a pessoa, cadê a visão de Deus para a minha vida? E a pessoa só enxerga quando está aqui dentro. Ou quando está no lugar que ela senta, costuma. Estou falando com você não, viu, Ruth? Te amo. Eu brinco com a Ruth porque eu falo assim, toda vez eu olho para aquela coluna, se eu não vejo a Ruth, eu falo, matou o culto, que é a única que eu sei onde está. Mas há pessoas que só vivem a visão de Deus, só vestem a visão de Deus quando estão na igreja. Virou a esquina. Cadê a visão? Esqueceram a visão. Não só não perseveram, não só não protegem, mas esquecem a visão na igreja. É por isso que é preciso vestir, usar a visão de Deus. Você precisa de participar da visão de Deus, que é o meu terceiro ponto. Participe da visão de Deus. Quantos podem dizer amém? Participe da visão de Deus. Não queremos apenas acreditar que Deus tem uma visão para nós, nós queremos ser parte dela. Vamos dar uma olhada na vida de Gideão por um momento. O livro de Juízes, capítulo de número 6, nos fala a história de um homem chamado Gideão. E Deus teve uma visão para aquele homem. Deus olhou aquele homem e falou, é esse. Engraçado que Gideão não enxergava a ele como esse homem possível de Deus, mas ele exigiu que ele participasse da visão. E aí a gente encontra no capítulo 6, verso 12, o Senhor disse para ele, o Senhor está contigo, poderoso guerreiro. Você quer uma palavra mais poderosa do que essa, e Deus dizer, eu estou contigo. Eu sou com você. Eu estou com você. Gente, tem gente que acha que isso é pouco, isso é tudo. Eu disse que Deus e você é a maioria. Se você tem o Senhor, você tem tudo. Você já viu pessoas que se desesperam quando os médicos dizem, agora é só Deus. Por que a pessoa desespera quando ouve uma palavra dessa? Por que elas desesperam que diz, o seu caso, só Deus? É quase que ela ouve sentença de morte, porque Deus não pode me livrar.
Queridos, quem conhece o Senhor sabe, o Senhor é poderoso. Ainda que os médicos digam não, o Senhor tem a última palavra. Pode os advogados dizer não, o Senhor tem a última palavra. O Senhor é contigo. Isso é uma visão que você veste e que te empodera para acreditar no impossível. Quem recebe essa visão de Deus, que sabe que o Senhor é contigo. Ah, pastor, mas eu não tenho essa visão. Não tem. Jesus disse: eis que estou convosco todos os dias até a consumação dos tempos. Amém? Quantos já receberam essa visão? Que Jesus está contigo. Então não se desespere. Participe dessa visão. Vista isso, abrace isso, viva isso intensamente. É importante mencionar que Gideão não se juntou à visão no princípio. Ele ficou meio ali com dúvidas. Ele primeiro questionou a Deus. Lembra da história? Deus, mas como assim? Como é que o Senhor está comigo? Me dá uma prova que o Senhor está comigo. E Deus, de vez em quando, nos permite fazer esse tipo de questionamento e nos responde nas nossas limitações de compreendê-lo. Deus, se o Senhor está comigo, eu vou pôr aqui um teste. Quantos já fizeram o teste com Deus? Quantos já fizeram aquele teste assim? Eu vou para a igreja hoje. Se o pastor apontar o dedo para mim, é porque Deus falou comigo. Quantos sabem essas coisas assim? Eu vou abrir a Bíblia aqui, e onde parar, Deus vai falar comigo. Quantos já fizeram isso? De vez em quando funciona. Só que de vez em quando abre assim, e ele foi e se enforcou. Faço o mesmo. Não, Deus não está falando. Cuidado com esse tipo desse tipo de instrução. A Bíblia diz que quando eu era menino, eu falava como menino, agia como menino, mas agora que sou grande, deixo as coisas de menino. Isso tem um tempo na nossa vida. Mas tem um tempo que você começa a dizer: Espírito Santo, eu vou ler a tua palavra. Eu sei que o Senhor inspirou esses escritores. Me ajuda a entendê-la e fala comigo. Amém? E Deus fala. E Deus revela. E Deus te mostra. Mas Gideão teve um tempo que ele não acreditou, que ele não entendeu, e ele questionou. Então, em Juízes capítulo 6, versos 15 e 16, ele diz: como posso salvar Israel? Meu clã é o mais fraco e eu sou o menor da minha família. Então respondeu o Senhor: eu estarei com você, e você destruirá todos midianitas juntos. Eu estou contigo, e você faz isso. Eu estou contigo, e você faz isso. Eu estou contigo, e você faz isso. Eu te dei uma visão, e você realiza essa visão, porque eu estou contigo. Amém? Deus disse assim: olha, eu te dei uma visão, mas você tem que participar dela. Então havia ali, é engraçado que ele disse que ele não era nada. E a gente tem essa síndrome de Gideão. Quantos têm a síndrome de Gideão? Eu não sou nada, pastor. Eu não consigo fazer nada, pastor. Gideão se levanta e fala assim: vamos destruir os midianitas. Quem é comigo? 22 mil homens se levantaram. Para quem não tinha nenhuma influência, o cara está forte. Eu não tenho nem 10 que me seguem assim. 22 mil. Significa que ele tinha uma influência, que ele era líder, que Deus tinha enxergado nele um potencial. Só que Deus olhou e falou assim: por que você falou que você é pequeno? Eu vou te ajudar a entender que você realmente é pequeno e que você tem que aprender a depender de mim. Faz um teste aí agora. Manda quem está com medo embora. O negócio apertou, né? Quem está com medo vai embora. Gideão olhou e falou: quase eu fui agora. Porque Deus, quando te dá uma visão, Ele quer que você dependa dEle. E não dos recursos. Eu costumo dizer que Deus dá a visão e Ele dá depois a provisão. Primeiro se apresenta a visão e Deus depois dá a provisão. Gideão, agora leva eles para beber água. E os que beberem assim, você te separa para ti. 300 homens. Gideão olhou e falou assim: Deus tem senso de humor, sabia disso? De vez em quando, Deus vai te chamar para fazer umas coisas malucas. E você vai falar assim: como pode isso? Porque Deus é o Deus do impossível. Amém? E com aqueles 300 homens, Deus deu uma estratégia para Gideão e Gideão venceu. Mas foi necessário que Gideão participasse. Gideão participou da visão. Deus não disse para ele: você vai destruir, ou eu vou destruir. Olha, assistir. Deus pode fazer isso, amém? E ele já fez em outras ocasiões. Mas, nesse caso, Gideão teve que fazer uma parte. E a parte dele foi tão interessante, a gente poderia entrar nesse texto se tivéssemos tempo, mas Deus só mandou que ele fizesse meio que um louvor, sabe? De vez em quando a sua parte é meio que adorar, sabe? Fazer barulho.
adorar a Deus e Deus luta por você? Sabia disso? Você está com os gigantes na sua frente, de vez em quando tudo que você tem que fazer é vir para o culto e adorar a Deus, e começar a bater ali os tambores, acender as tochas e fazer barulho, e o inimigo se destrói na sua frente, sabe? Aí quando você olha e fala, uau! Você sai daqui e o Espírito Santo falou assim, eu te dou a vitória. Eu já tive vitórias na minha vida, tanto no culto, saindo daqui, recebi a vitória. Sai daqui, Deus, uau! Como assim? Porque é aqui que a gente vence as nossas batalhas, amém? A parte de Deus é nos dar a visão, de mostrar o caminho, a sua é de ir e de acreditar e deixar Deus te usar, na direção certa. Jonas, eu tenho uma missão para você, vá para Nínive e pregue aquela cidade para que ela se arrependa. Essa é a visão que eu tenho para a sua vida. Aí Jonas, que nada, pastor, isso não é para mim não, pastor. Negócio de liderar grupo de conexão não é para mim não, pastor. Deus fala com a gente fala com vocês. Deus mostra para o irmão, Deus mostra para outros. Olha, Deus quer te usar. Ah, é? Para quê? Eu estou aberto. Não, Ele quer que você cuide das crianças na igreja. Para onde é que é as crianças? Para lá? É para cá que eu vou. Aí a pessoa compra uma passagem e some. Só que Deus tem uma visão. E de vez em quando você vai aprender que Deus não te dá a opção da visão. E de vez em quando Deus vai te mostrar que talvez a tormenta do barco que você está, que nem seu é porque você está fugindo da visão de Deus na sua vida. E de vez em quando você vai perceber que esse maremoto de bagunça que está na sua vida, que as pessoas estão contra você, querendo te jogar em alto mar, é porque você está fugindo da visão de Deus para a sua vida. E de vez em quando você vai olhar que ninguém gosta de você mais, que você é o último que as pessoas querem estar, e estão dispostas a te lançar fora, você é o que é mandado embora, porque você está fugindo da visão de Deus para a sua vida. E aí ele jogado no mar, pensando, melhor aqui, morrendo. Deus fala assim, não, querido, eu vou mandar um táxi te buscar. Eu vou mandar, que peixe é esse? Eu não sei, talvez Deus fez na hora aquele peixe. Falou, mas você vai voltar para a visão que eu tenho para a sua vida. De vez em quando eu vejo chegando na igreja alguém que é como aquele, desculpe a palavra se alguém for sentir tocado, mas foi vomitado aqui. O peixe chegou na praia e, toma que não é meu, nem ele quis. Mas vai cumprir o que Deus te mandou. De vez em quando a pessoa chega na igreja toda lambuzada, sabe quantos que eu estou falando? Aí você olha e fala assim, o que foi isso? Estava fugindo da visão de Deus. E Deus mandou de volta. E Deus é tão misericordioso, amém? Tão misericordioso. Ele falou, e aí, agora você vai? Melhor ir, né? E ele foi. Jeremias a mesma coisa, João Batista a mesma coisa. Todos os personagens da Bíblia que Deus deu uma visão, tiveram que participar dela. Tiveram que se envolver com ela. Eu tenho escrito para você que uma das maravilhas de receber uma visão de Deus é que ela fornece a motivação. Quantos estão desmotivados? Precisa de visão na sua vida. Uma das boas coisas de uma... Passa para mim, querido. Aí, glória a Deus. Põe aí para os irmãos. Glória a Deus. Vou esperar. Põe lá. Glória a Deus. Motivação. Uma das maravilhas de receber uma visão de Deus é que ela te fornece motivação. Pessoas com visão são motivadas. Pastor, eu não estou sentindo de participar, não quero. Porque então você não entendeu a visão. Se Jonas tivesse entendido o tamanho da visão, se ele tivesse entendido e compreendido quão grande era o que Deus estava chamando ele para fazer, ele tinha ido. E aquilo era a motivação que ele precisava. Muitas vezes a visão te fornece a motivação. Se nós pararmos para observar, por exemplo, a trajetória que estamos dando às nossas vidas, você estivesse fazendo esse teste agora, dê uma pequena análise da trajetória que você está dando na sua vida. Você vai ver que existe só 3 opções. Ou você está indo para um lugar muito especial, muito emocionante, conduzindo a sua vida a todo vapor, e você está feliz com os resultados que Deus está fazendo na sua vida, e você sabe que você está no caminho certo, e isso define a sua vida. Ou você está indo para um lugar mediano, ou talvez, quem sabe, sem destino, e você não sabe nem por que está fazendo o que está fazendo. Possivelmente, nesse momento, você está viajando num barco, fugindo daquilo que Deus tem para você. Ou você está num lugar tão ruim, motivação lá embaixo, colocado realmente assim, sabe, indo de mal a pior. Nesse caso, possivelmente, já foi engolido. Mas sabe qual é a boa notícia?
que daqui a pouco Deus está te mandando de volta para o lugar onde você nunca devia ter saído. Você está voltando rapidinho para o lugar onde você nunca devia ter deixado. Porque Deus quer o nosso melhor, queridos. Pergunta para aquele homem que Jesus tocou nele. E aí, está enxergando? Sim, vejo os homens como árvores. Não, ainda não é o que eu quero. Eu quero que você enxergue claramente o que eu tenho para a sua vida. Eu quero que você veja perfeitamente o que eu tenho para você. E quando você enxergar isso, lhe dará motivação. Visão forma as nossas prioridades. Isso que é bom de ter visão. Quando você tem visão na sua vida, forma as suas prioridades. Pessoas com visão clara não se distraem. Não deixam as coisas distraírem ela. Sabe, quando você sabe o que Deus tem para você, você se empenha a correr naquela direção. Quando você sabe o que Deus está chamando você para fazer algo, tudo que você vai fazer se torna importante. Tudo. Tudo na sua vida se torna importante. Você não perde mais tempo com aquilo que não é importante. Sua agenda, suas reuniões, suas atividades, seus propósitos de vida, tudo tem que ter a ver com aquilo. Você tem agora uma visão. Tudo é essencial e tudo serve para fazer você chegar àquele lugar. Conclusão dessa mensagem, Deus tem nos dado uma visão. De forma coletiva, Deus quer que todos se salvem. Mas de forma individual, Ele te chamou para fazer algo que eu não posso. Se eu te der a minha visão e falar, use-a, você vai dizer, não está legal para mim. Eu não consigo entender muito bem. Porque é minha. É o que Deus me deu. Assim como se você me der a sua, usando um contexto de óculos, por exemplo. Não vai ficar legal para mim. Cada um recebeu algo que Deus espera. Pastor, o que é o meu? Então te ajuda a te encontrar. Deus te chamou para fazer algo. Eu sei que uma que é bem óbvia. Você quer saber uma que Deus te deu? Quantos são discípulos de Jesus? Levanta a mão. Ide por todo mundo e pregar o evangelho a toda criatura. Quem se batizar será salvo. Então você foi chamado para fazer. Essa é uma visão de Deus para a sua vida. Mas dentro dessa visão existe o que a gente chama de subvisões. Como que eu vou fazer isso? Alguns é como a gente sabe, às vezes você está na frente pregando, mas existe um exército atrás de você fazendo uma obra. A gente está aqui, mas tem gente nos ajudando. E talvez você não é a linha de frente, mas você é essencial naquilo que Deus te chamou para fazer. Essencial. Deus nos deu a visão, mas nós precisamos de proteger a visão. Nós precisamos de perseverar na visão. E nós precisamos de participar da visão. Você na sua casa, Deus te deu uma visão também. De certeza, olha, com muito respeito, às vezes a gente brinca, as pessoas se ofendem, mas a gente faz isso para te encorajar. Às vezes você fica com raiva, tudo bem, pastor, a gente foi chamado para isso. A gente não podemos nos comprometer com a mensagem para te agradar. Mas você não foi chamado para só receber. No reino de Deus, ninguém foi só chamado para receber. A gente foi chamado, primeiro alguém construiu nossas vidas, edificou nossas vidas. Agora chegou a nossa hora. Há pessoas que acham que Deus chamou elas para esquentar banco. Não, Deus não precisa desse ministério. Esse ministério não precisa na igreja, amém? Quantos podem dizer amém? Banco é uma bênção, mas não é o seu ministério. Existe algo que Deus quer fazer através de você, com você. Há pessoas que precisam do seu toque, da sua vida, do seu testemunho, da sua forma de ser, do seu jeito de agir, a sua, sabe, o seu fingerprint, a sua forma que Deus te fez é especial para o que Deus te chamou para fazer. Ninguém vai conseguir fazer como você faz. Ninguém. E cabe a você se disponibilizar para isso. Feche os seus olhos que o tempo está encerrando. Eu quero orar. Saber que Deus tem uma visão para você é muito importante. Proteger essa visão é muito importante. Perseverar nessa visão é muito importante. Mas você precisa de participar dessa visão. Você precisa de trazer ela à vida. Você precisa de trazer ela à existência. Você precisa de trazer ela para o hoje, para o agora, para esse tempo. Há pessoas aí no mundo que precisam de você, enxergando claramente, você entendendo o que Deus espera de você. Há pessoas que estão no seu lugar de trabalho, há pessoas que estão na sua casa, que esperam que você finalmente obedeça a visão de Deus para a sua vida. Nínive te aguarda. As pessoas que estão aí do seu lado estão clamando e você não sabe, você precisa de acordar. E eu oro em nome de Jesus que hoje, a partir de agora,
você tira essa visão. Alguns estão protegendo por muito tempo, overprotecting the vision. Mas é hora de usá-la. É hora de colocar em prática. Mas pastor, eu não tenho espaço. Quem quer faz espaço. Ah, pastor, mas eu não tenho oportunidade. Quem quer cria as oportunidades. Quem tem a visão se motiva. Quem tem a visão se move em direção a ela, porque elas a consomem. E eu oro em nome de Jesus, que o Espírito Santo hoje te toque. E que a partir de agora, você mantenha a visão de Deus na sua vida queimando, ardendo, em chamas. Por toda a igreja eu oro. Para aqueles que estão em casa eu oro. Que essa série venha nos despertar como igreja. Que essa série venha colocar a nossa igreja num outro nível. Que não seja mais uma série, mas uma série que venha mudar a nossa história. Porque se cada um de nós cumprir o seu papel, como a palavra de Deus diz, um corpo unido, trabalhando juntos, nós seremos imbatíveis. Pai, eu oro, isso se torne uma realidade em nosso meio. Em nome de Jesus. Muito obrigado por ter estado conosco. No finalzinho vamos ter um vídeo de te agradecendo, te lembrando de algumas coisas. Não se esqueça de estar conosco no sábado que vem, às 6h30, na nossa conferência de missões, e no domingo às 10 horas da manhã. Eu quero lembrar que é 10 horas, não 11h30, domingo que vem, esteja conosco participando da nossa conferência de missões. Se você precisa saber mais da nossa igreja, entre em contato conosco através do nosso e-mail, info@mpchurch.us. Vai ser um prazer te falar um pouco mais a respeito da nossa igreja. Te aguardo no nosso MP Zoom, aqueles que estarão conosco, naquele café com palavra na sexta-feira. Fique com Deus, tenha uma semana abençoada, em nome de Jesus. A paz a todos. Vocês aqui na igreja aguardem só mais um pouquinho. Pelo Facebook ou mesmo aqui presencial em nosso culto. Deus te abençoe grandemente. Não se esqueça que você pode também contribuir e nos ajudar a levar essa mensagem de amor, paz e esperança ao mundo inteiro, usando uma das 4 formas que está aparecendo aqui embaixo para você. E glória a Deus pela sua contribuição e porque você acredita em nosso ministério. E você pode também nos seguir em nossas mídias sociais, pelo Facebook, pelo Instagram e também aqui no YouTube. E não se esqueça que no YouTube você pode se inscrever, ativar o sininho de notificação e deixar aqui embaixo o seu comentário. E se você precisa de qualquer maneira entrar em contato conosco, nos deixe abençoar você também. Nos envie um e-mail para info@mpchurch.us e com certeza iremos estar prontos para abençoar a sua vida, que seja com oração ou com uma palavra. Nos deixe também abençoar a você. Deus te abençoe e te espero aqui na próxima semana.